Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num documento que, sem exagero, mudou o mundo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Imaginem, em 1948, logo a seguir a uma guerra devastadora, o mundo juntou-se e, pela primeira vez na história, pôs por escrito um conjunto de direitos que são de toda a gente em todo o lado. Uma ideia incrível, não é? Mas para percebermos bem o porquê desta declaração, temos que recuar um bocadinho. Esta frase que aqui vemos, do próprio documento, fala de atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade. São palavras muito fortes e referem-se, claro, aos horrores da Segunda Guerra Mundial. A declaração não nasceu do nada, nasceu das cinzas, como uma promessa solene da humanidade a si mesma de que aquilo nunca mais. Muito bem, então o nosso percurso vai ser este. Primeiro, vamos ver como tudo nasceu, como uma promessa pós-guerra. Depois, vamos diretos ao coração da questão, a dignidade humana. A seguir, exploramos os direitos que nos protegem e aqueles que nos permitem prosperar. E, por fim, vamos refletir sobre o que tudo isto significa hoje, como um ideal comum para todos. Vamos a isso? E começamos precisamente por aí. Para entender a declaração, temos de sentir o momento em que ela foi criada. Foi uma promessa feita no rescaldo da guerra, uma resposta global à tirania e à opressão. A cronologia é bastante clara, não é? Entre 39 e 45, o mundo vive a sua maior catástrofe. Mal a guerra acaba, em 45, são criadas as Nações Unidas, com uma missão muito clara: garantir a paz. E o passo seguinte, quase imediato, foi criar um documento que dissesse: ok, para haver paz, estes são os direitos básicos de qualquer pessoa que nunca mais podem ser violados. E assim, em 1948, nasce a Declaração. E isto leva-nos à segunda parte, que é, para mim, a mais importante. Qual é a base de tudo isto? É uma ideia simples, mas revolucionária. É a dignidade humana. É o pilar que segura todos os 30 artigos da Declaração. E o que é isto da dignidade? Bem, a Declaração diz que é o valor inerente a todos nós. Pensem nisto como algo que já vem de fábrica. Ninguém nos dá a dignidade e ninguém nos pode tirar. É nossa. Ponto final. E é por reconhecer este valor em cada pessoa que podemos sequer começar a falar de liberdade, justiça e de paz. Sem dignidade, tudo o resto desmorona. E logo no artigo 1º, boom, a ideia é posta a nu. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Parem um segundo para pensar no poder disto. Não diz tornam-se livres, diz nascem livres. Não é um privilégio que se conquista, é um direito de nascença. Para a época, e ainda hoje, isto é absolutamente revolucionário. E para que não ficasse mesmo nenhuma dúvida, o artigo 2º vem logo a seguir para dizer a quem é que isto se aplica. E a resposta é a todos, sem distinção alguma. A lista é longa de propósito. Raça, cor, sexo, língua, religião, não interessa. A mensagem não podia ser mais clara. Estes direitos são universais. São para toda a família humana. Ok, com a base bem assente, vamos agora ver como é que isto funciona na prática. Vamos entrar nas liberdades e proteções fundamentais. Pensem nisto como o nosso escudo contra a opressão e a injustiça. E que escudo é este? Primeiro, o mais básico: direito à vida, à liberdade e à segurança. Depois, proibições muito claras. Acabaram-se a escravidão e a tortura. E muito importante, ninguém pode ser preso ou detido sem uma razão justa. Basicamente, estes artigos criam uma barreira intransponível para proteger as pessoas dos piores abusos de poder. Mas a proteção não fica por aí. Entra em cena a justiça. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que toda a gente tem de ser reconhecida pela lei, que as regras são as mesmas para todos, ricos ou pobres, e que todos têm direito a um julgamento justo e são considerados inocentes até que se prove o contrário. A balança da justiça tem de ser equilibrada, senão não é justiça. Mas olhem que a declaração não serve só para nos proteger das coisas más. Ela também serve para nos dar as ferramentas para construirmos uma vida boa. E é disso que trata esta quarta parte, os direitos para uma vida digna. Porque não basta sobreviver, é preciso viver. Como é que se constrói uma sociedade onde vale a pena viver? Bem, com estes pilares. Temos de ser livres para pensar e acreditar no que quisermos. Livres para dizer o que pensamos. Livres para nos juntarmos com outras pessoas. E, crucialmente, temos de ter o direito de participar nas decisões do nosso país. Sem isto, não há uma sociedade verdadeiramente livre. E claro, a dignidade não se alimenta só de ideias. Precisa de condições materiais. E a Declaração sabe disso. Por isso fala do direito à segurança social, a um trabalho com um salário justo, a um padrão de vida que inclua comida e casa e, claro, direito à educação. Porque, vamos ser honestos, de que serve a liberdade de expressão se uma pessoa está a morrer à fome?
E chegamos à nossa última secção, porque no fundo a declaração é mais do que uma lista de regras. É um horizonte, um ideal comum, é uma bússola que aponta a direção para onde a humanidade deve caminhar. E há aqui um ponto muito importante que às vezes fica esquecido: o equilíbrio. O artigo 29 lembra-nos que, a par dos nossos direitos, temos também deveres para com a nossa comunidade. É como uma balança. Os direitos são um lado, as responsabilidades são o outro. Para que a comunidade nos proteja e nos dê oportunidades, também temos de contribuir para ela. Uma coisa não existe sem outra. E esta citação do preâmbulo, para mim, resume tudo. Reparem bem, não diz a lei imposta, diz o ideal comum a ser atingido no futuro. Isto significa que os seus autores sabiam que este era um trabalho em progresso. É um objetivo, uma meta para a qual todos, pessoas e países, devemos continuar a trabalhar todos os dias. Isto deixa-nos com esta pergunta a pairar no ar. Olhando para o nosso mundo, com tudo o que já se conquistou, mas também com todos os desafios que ainda existem, será que este ideal comum já foi alcançado? É uma pergunta que não tem uma resposta fácil e que se calhar é para nos acompanhar muito depois de terminarmos esta conversa. Fica a reflexão.